Shalom, galera, tudo bem? Wesley Jimenez e hoje para a nossa videoaula faixa preta e professor de jiu-jitsu, Fernando Pac. Shalom, caveiras! O pessoal já viu na introdução aí do vídeo, Pac, do que nós vamos falar hoje? O terror para muita gente. Como se defender se o combate for pro chão, você ficar por baixo e o inimigo em cima começar a meter porrada na sua cara. Já se imaginou nessa situação? Quão terrível é? Ou pior, já passou por isso e não soube como se defender? Então aprenda hoje como escapar, eu acho, de umas situações mais terríveis quando o assunto é a defesa pessoal, né, Pac? Exatamente. A defesa da montada, né, que é a possibilidade de te dar um soco, cotovelada, quando a pessoa monta no adversário, e você saber sair dessa situação é extremamente importante e pode acontecer principalmente na rua. Pessoal, nós vamos fazer uma simulação aqui, unindo, fundindo o conhecimento da defesa pessoal do jiu-jitsu contra a caveira. Então, se você quer ver essa fusão muito mais aprimorada, não saia desse vídeo, porque no final eu tenho um convite mais do que especial. Um evento inédito no mundo das artes marciais. Não estou exagerando não, inédito no mundo. Então assista a aula e no final do vídeo eu vou te explicar como você pode participar. Pac, então vamos juntar aí o conhecimento da defesa pessoal do jiu-jitsu com o Krav Maga. Vamos. No Gil, vamos lá, na defesa. Eu estou embaixo, né? O Wesley vai fazer aqui, vai executar o movimento. Nessa situação aqui, ó, né, quando a pessoa consegue fazer a montada, né, e normalmente coloca um direcional, né, que trava a garganta, uma mira, para socar o rosto da pessoa que está por baixo. O que o Wesley vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é aproveitar essa pegada, ele vai travar com os dois braços e colocar o meu cotovelo travado no corpo dele, para quebrar essa postura aqui, ó. Você percebe quando ele faz isso, ó, eu caio um pouco para esse lado aqui, facilitando, a gente chama de barrigada, ponte, né? Outra coisa, depois disso, ou ao mesmo tempo, ele vai travar o meu pé lá, ó, para ele não poder abrir essa perna. Porque se ele não trava meu pé, eu posso abrir essa perna e ele não faz o movimento, não executa o que a gente vai fazer agora. Então, Wesley, primeira coisa, ou dois, ou ao mesmo tempo. Ó, então, ó, pegou o mais rápido possível e travou lá atrás. Agora ele vai dar fazer uma ponte na diagonal, travando esse ombro no chão, ó. Saiu da situação. Muito interessante. E eu quero colocar uns detalhes aqui que a gente faz no Krav Caveira também, que eu acho que essa fusão fica perfeita, cara. Deita lá, Pac, vou te mostrar como que a gente faz. O que o Pac falou aqui, cara, é perfeito. Nessa posição, né, o cara tem muito equilíbrio, então o cara segura no pescoço. O que a gente vê acontecer? Vou até tentar, mais uma vez, Otávio, coloca aí em cima pra galera assistir rapidinho. Rapidinho para nos monetizar esse vídeo, hein? Rapidinho, Otávio. O cara fazendo totalmente errado, olha lá. Viu? Esse é um erro muito comum, Pac. Você viu que quando o cara estava segurando no pescoço, o que o cara embaixo estava preocupado em fazer? Socar. Esqueça tentar socar dessa posição. Você não tem contundência, você não tem giro de quadril, a gravidade é contra você. Eu tenho muito mais força socando para baixo. Eu jogo meu peso, deslocamento de peso para baixo, do que o Pac. Imagina, eu estou colocando as costas do Pac no chão. Qualquer soco que ele me acertar de baixo para cima aqui, não é contundente para tirar o cara daqui de cima, para nocautear alguém. Um soco eu posso nocautear o cara embaixo. Ele, ao contrário, não. Então, primeiro erro é tentar socar o inimigo dessa posição. Até a escápula dele está presa no chão. Dá um soco, Pac. Fica muito prejudicado. Não tem força para machucar. Então, como o Pac falou, domina o braço, isso é perfeito, porque quebra a postura e equilíbrio do cara, né? Segura lá, Pac. Exatamente, ó. Uma única variação que eu colocaria, mas com um tempero técnico, é na hora que segura com a mão, essa mão, esse cotovelo encostar na orelha, aqui, segurar aqui, ó, com o cotovelo um pouco mais alto, para minimizar a chance de um soco no rosto. Pequena alteraçãozinha, e o pé lá perfeito. E aí a mesma coisa, né, Pac? Aquela barrigadona lá, o cara sai. Um macete que eu passo pra galera, um macete técnico é que o melhor momento para dar essa barrigada é quando o cara dá o soco, porque ele tá em deslocamento. Sim. Então o cara ali
aqui ele está muito posturado, quando ele vai dar, ele tem que jogar peso no golpe. Ó. Aproveita o movimento. É a máxima do judô, é isso? É. Quando o cara empurra, eu puxo, quando eu puxo, quando ele empurra, eu puxo, quando eu puxo, eu empurro. A favor do movimento, né? Ceder para vencer. Você aproveita o movimento do agressor, no caso, para fazer o que você quer fazer. Então você usa mais uma força, que seria essa que ele comentou agora, a seu favor. Porque seria totalmente diferente no jiu-jitsu, no Krav Maga, se o cara fizesse ao contrário, né? Se o cara montasse e ficasse aqui, né? Seria totalmente diferente. Sim, aí já é uma outra história, já é uma outra situação. Vamos ensinar essa técnica? Hoje não. Quer aprender essa técnica? No evento dia 10 de maio. PAC. Pessoal, eu vou falar muito mais sobre a técnica de hoje ainda, mas eu já quero te dar um recado. O que vai acontecer, PAC, dia 10 de maio de 2021? Um evento inédito, uma fusão do Krav Maga Caveira com o jiu-jitsu brasileiro. A gente uniu as duas forças, uniu as técnicas mais usadas para a rua, para a realidade mesmo. Nesse evento, é um evento que nunca aconteceu em lugar nenhum no mundo. Com certeza vai ser um super evento, você não pode perder. Então você quer aprender como lutar, como se defender em pé, no solo ou agarrado, em qualquer posição de combate? Então esse evento do dia 10 de maio é para você. Sabe o que é melhor? 100% online, você vai assistir aí na sua casa e de graça. Isso mesmo, de graça. Faremos um evento inédito no mundo, nunca foi fundido desta forma. Trouxe um especialista da luta agarrada e vamos conversar sobre a mentalidade do Krav Maga Caveira. Para participar, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e preencha o seu formulário. Fique tranquilo, é de graça. Mas para poder participar, você tem que se inscrever, senão você não será notificado e não vai receber as orientações de como assistir esse vídeo. PAC, nós mostramos aqui algumas coisas de soco. Uma coisa importante que as pessoas precisam entender é que quanto mais força ela tentar fazer, pior é. Né? E eu acho que tem um fundamento técnico que eles em casa não entenderam, que é essa barrigada. Mostra para eles a barrigada, como seria uma barrigada perfeita, que seria o fundamento, né, para a galera aprender. Sozinho, PAC mesmo. Ó, na verdade a gente chama, além de barrigada, ponte, né? Onde você vai travar esse, né, segurou o braço lá, ou a variação do Wesley, tanto faz, né? Você trava com a variação, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento, e aí vai aproveitar o movimento e ir para cima do agressor. Quando eu ensino esse UPA, é UPA, não é UPA, muita gente chama de UPA. Esse UPA, essa barrigada, as pessoas, a primeira pergunta que a galera faz assim, mas eu vou conseguir porque eu sou bem menor que outra pessoa. Eu falo, cara, se você não conseguir colocar alguém que tem quase o dobro do seu peso para cima, você está errando na técnica, você está muito fraco fisicamente. Sabe qual é o erro que eu mais vejo? A galera fazer assim, pá, aqui ó. Não sei se no Gil você vê esse erro. Aqui a galera erra assim, ó. O cara tira um pé do chão, o cara faz assim, ó. Ele tira, ou ele vira só de lado. Ou ele vira de lado, ou ele só levanta pra cima aqui, ó. Que não é correto. Tá? Esse UPA, essa barrigada. O Wesley, ele tem que travar no ombro lá e fazer na diagonal. E aí, muito interessante que ele comentou, eu sou mais fraco. O cara tá por cima de mim, o cara tem 120 kg, eu tenho 60. Na verdade, como você tá junto, quadril com quadril, você se torna normalmente um corpo só. E você usa o peso do adversário para jogar ele. Não é uma alavanca que você está fazendo aqui com o seu quadril. Então, quanto mais pesado for a pessoa, você tem uma alavanca de pernas que você é muito forte. E você tem uma trava de braço. Então, na verdade, muitas vezes o cara mais pesado, você faz esse movimento, sai de lado, ele cai e você vai para cima. Olha como a fusão está acontecendo. Olha que interessante. Lembram aí no vídeo que eu falei que se o cara estiver para trás, a gente usa outra técnica? Provavelmente esse é o seu erro. Você usou a força no vetor, o vetor de força errado. Né? O cara está para trás e você está fazendo força para lá. Aí você está fazendo um cabo de guerra. Eu estou puxando meu peso para trás e você vai querer puxar para frente. Conversamos aqui do vetor de força. Se o cara ele vai te dar um soco projetando o peso para onde? Para o seu rosto que está para frente. Para onde o deslocamento do peso dele ocorre? Para frente. Para onde a minha barrigada manda? Para frente. Então, trabalhar o vetor de força e uma palavra que hoje está em moda nas artes marciais, mas a galera conhece, mas não entende, que é o timing. Tempo certo. Eu dei o soco, aí você dá a barrigada,
eu estou em deslocamento e o cara acelera o momento. Aí pode ter 50 ou 120 kg, vai que vai. Vai usar o movimento mais o peso, mais o vetor, junto com a alavanca que você fez de quadril com a ponte, essa junção dessas coisas, você consegue fazer esse movimento. Está ouvindo esse barulho? Significa que o vídeo já passou do tempo e que se você já... Ó, esse é um alerta que é para terminar esse vídeo, porque já estouramos o tempo. E se você quiser aprender isso e muito mais, dia 10 de maio, no evento inédito, Fusão, Krav Maga Caveira e Jiu-Jitsu. Clica lá no link para poder participar. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e vencer caveira!